Boa tarde para vocês. Muito boa tarde. Estamos aqui para a nossa 14ª live nessa jornada Caminhos de Hildegard, uma quaresma educativa. E hoje nós vamos continuar com o tema de pedras. Vamos entender como que Deus age através das pedras preciosas. Sejam todos bem-vindos. Se você está assistindo esta live gravada, passe 1 minuto e meio, 2 para frente, que nós estamos recebendo as pessoas, ouvindo essa música maravilhosa, que é a nossa trilha sonora dessa jornada. Seja você, Fraternidade o Caminho. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, Denise. Já tem as pessoas que estão aqui. Denise Ana Rocha, Aline, Maria de Fátima, Viper Negrão, acho que é isso. Maria Junice, Vânia, muito boa tarde. Peço que vocês mandem um convite para as pessoas. Márcia Cleide, Adriana, Tereza, Benderi. Sejam todos bem-vindos. Maristela, muito boa tarde. Por favor, avisem os amigos. Ajudem o Instagram a me ajudar. Hoje vai ser a nossa última live do tema sobre pedras. Tá bom? Muito boa tarde, Aurora. Boa tarde. Muito feliz de ter todos vocês aqui num horário que nem é tão favorável assim, tá? Muito boa tarde. Avisem os amigos, por favor, mandem uns aviãozinhos aí, convidem as pessoas, me ajudem a chegar em mais pessoas interessadas a conhecer Santa Hildegard, em conhecer Santa Hildegard. Hoje nossa última live sobre o tema pedras. Amanhã nós já vamos entrar num novo caminho de Santa Hildegard. Espero que vocês estejam gostando, né? Estejam fazendo conexões, as conexões que são necessárias para aplicar na vida de vocês, tá bom? Muito boa tarde, Adriana, Rita de Cássia, Felipe Regardi, um prazer de ter aqui. Então nós já vamos começar. Vocês me ouvem e me veem bem, né? A Daia Fonseca conseguiu estar ao vivo hoje. Márcia Vale. Um prazer ter todos vocês aqui, gente. Então vamos lá, vamos começar aqui sobre o nosso tema de hoje. A Mara tá aqui, muito prazer em ter você aqui ao vivo, Mara. Então hoje, gente, é a nossa última live do tema de pedras, né? Última live sobre o tema de pedras, e eu queria ver com vocês. Vocês devem ter acessado aí o meu Instagram. Não sei se vocês conseguiram ver, porque também o Instagram não está entregando as minhas postagens. Tá cada vez pior. Cada vez pior. Nós vamos ter que abrir umas plataformas paralelas aí para ir colocando conteúdo. E vocês já devem ter visto, né, no feed. Quem não viu, nós vamos repetir aqui. Eu falei um pouquinho, porque hoje nós vamos falar sobre como Deus age através das pedras preciosas, né, no nosso corpo, na nossa cura física, espiritual, mental, né? Como é possível que Deus possa agir através das pedras preciosas, né? E nós vamos ver nos textos de Santa Hildegard, e isso ela não fala só nos seus textos médicos, ditos médicos, né? Seus livros médicos. Ela vai falar também nos seus livros que são teológicos, como o Cívias, é um dos seus livros teológicos, né? Teológicos. Ela tem mais 2, né? Que é o livro dos Méritos da Vida, que é onde a gente vai ver ali
os vícios e virtudes, é o que normalmente as pessoas chamam de psicologia, né, heideggeriana. Eles colocaram assim, como se aquilo fosse a psicologia heideggeriana, até faz um certo sentido, né? Nós temos o livro ali das obras divinas, que também é um livro muito interessante, e nós temos o Cília. Esses dois primeiros não estão traduzidos para o português, mas nós temos o Cívias, que não é um livro fácil de ler. E ele não é fácil de ler porque ele é grosso. Ele não é fácil de ler porque ele é denso. Porque ele é denso. E você tem que ter, assim, um mínimo entendimento da palavra, né? Entender um pouquinho da Bíblia para poder fazer as conexões necessárias, né? E entender também um pouquinho sobre como era como é a ordem beneditina, né? É interessante para ter uma melhor compreensão deste livro aqui. E mesmo tendo essa compreensão, é muito denso. Você está lendo, Vera? Estou mentindo? Eu estou mentindo? Boa tarde, Daia Cristais está aqui. Eu estou mentindo sobre esse livro porque ele é muito denso. Né? E é denso em que sentido? Você lê uma vez, você lê duas vezes, você lê 3 vezes e é difícil. E é difícil. E é difícil fazer essas conexões, né? Não é fácil. É bem puxado. Mas é um livro que vai te trazer clareza. Então, é um livro que deve ser estudado, né? Pedacinho por pedacinho. A gente poder fazer essas conexões. Mas por que eu estou falando deste livro? Eu leio e parece que eu não li nadinha. Daí a Cristais falando. É mais ou menos essa sensação que a gente tem mesmo. Ai, é meio que essa sensação que a gente tem mesmo. E esse livro, eu estou falando que ele é importante por quê? Porque através dele, Santo Hildegarda traz também, né, o que tem, o que existe nas pedras nesse livro teológico. Então, eu estou trazendo para vocês porque é um livro que a maior parte das pessoas, inclusive que falam mal de Santo Hildegarda dentro da igreja, porque querendo ou não isso acontece, eu preciso falar isso para vocês, falam que o único livro que é interessante dela é esse aqui. O resto não são livros que são reconhecidos, que aquilo não foi ela que escreveu, que ela não escreveu nada de planta, que ela não escreveu nada de pedra. Então tá bom, vamos partir deste princípio que não, que ela não escreveu, né? Que aquilo foram copistas, foram pessoas que agiram de má fé, colocando no nome dela. Vamos agir assim então. Neste livro aqui, ela vai falar simplesmente que nas pedras preciosas reside escondido em cada uma delas a Santíssima Trindade. Isso para mim é suficiente. Eu não preciso nem ler o resto dos livros de Santo Hildegarda que ela fala sobre pedras. Para mim, enquanto católica, é suficiente para eu acreditar que as pedras preciosas têm sim as suas virtudes e o seu poder de cura. Porque quando nós vamos numa missa, quando nós vamos numa celebração, inclusive, da renovação carismática, que acontece muito, né? E isso, que tem aquelas missas da renovação carismática, muitas pessoas vão em busca de cura. Não é verdade? Muitas pessoas vão em busca de cura. E neste livro aqui ela fala que as pedras preciosas residem ali, né? Reside ali, escondidinho ali em cada uma das pedras preciosas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Deixa eu ver o que estão falando aqui. Boa tarde às pessoas que estão entrando agora. Nós estamos começando, viu? Viva Santo Hildegarda. Então, quando ela fala que em cada pedra reside escondido ali a Trindade, ela não está falando no seu livro médico, ela está falando no seu livro teológico, que inclusive foi o primeiro livro que ela escreveu, né? Demorou 10 anos para ser escrito,
foi o primeiro livro que teve reconhecimento, que fez com que ela pudesse, o Papa da época, né? O Papa Gregório falou que ela não deveria parar de ler. Isso aqui era lido para sacerdotes. Ela saía para pregar esta palavra aqui. Ou seja, não cabe dizer que esse esoterismo, que isso não é reconhecido pela igreja, né? Ainda que tenha essas discussões. Então eu estou trazendo aqui para vocês elementos para que vocês tenham segurança no uso, né, das pedras, saber que realmente isso aqui é de Deus. Santa Hildegarda, quando tinha essas visões aqui, ela não estava delirando, né? Ela estava consciente e essas visões foram reconhecidas pela igreja da época e reconhecida como santa recentemente, né? Vamos colocar recentemente, que 2010, 2012 tá aí. Não tem tanto tempo assim. Demorou mais de 800 anos para que isso viesse à tona e ela chegou num momento propício, né? Da nossa história, da grande necessidade humana, grande necessidade da humanidade. E aí ela vai falar que dentro da pedra, não estou entendendo porque os próprios sacerdotes não divulgam Santa Hildegarda de Bingen. Pois é, Maria Jane, isso é complicado. É como eu estou te falando, existe dentro da igreja ainda muita ignorância, né? Porque além de não divulgar, porque é aquela coisa, né? Você não é são inúmeros santos, não são todos santos que são divulgados, que são falados, né? Um sacerdote ele não é obrigado a gostar de todos os santos, conhecer todos os santos, né? A gente não é obrigado a ter afinidade. Então existe aí inúmeros santos com inúmeros carismas diferentes, justamente para acessar pessoas de diferentes frequências e diferentes necessidades. Recentemente eu até falei muito sobre isso. O problema não é não falar sobre ela, o problema é falar mal sobre ela. Que é o que acontece. É falar que como eu já vi, sacerdote falando que Santa Hildegarda não usava pedra, era esoterismo. Então tudo que a gente está falando aqui é mentira, tudo que ela escreveu aqui é mentira. Então assim, é um nível de desconhecimento muito grande, né? E uma negação que existe dentro da igreja em relação a Santa Hildegarda. Lamentavelmente, essa é a verdade. Exatamente, São Bernardo de Claraval ali foi um dos grandes personagens ali que ajudou muito Santa Hildegarda, inclusive, a apresentar isso aqui para o Papa na época. Então ela teve todo o apoio de São Bernardo de Claraval, que não é nada mais, nada menos que um doutor da igreja. Não é? Justamente, não falar é uma coisa e falar mal é outra completamente diferente, né? Ela é uma santa doutora da igreja. Não dá para entender como é que criticam, justamente. Chegam a falar, exatamente, a questão do Bento XVI, gente, inclusive, é algo que foi providencial, porque o Papa Bento não é qualquer Papa, não falando mal de qualquer outro Papa. Mas Bento XVI era extremamente rigoroso. E Bento XVI era da região de Santa Hildegarda. Então ele conhecia bem. E há pessoas que falam que ele não chegou a ler os escritos dela. Ele simplesmente falou, vou pegar essa daqui e reconhecer santa da igreja, doutora, né? Elevar a santa e doutora da igreja. Santa, ela já era conhecida no seu tempo, desde muito tempo, né? Na Alemanha, inclusive em vida, ela já era considerada santa. Então existe aí uma negação que a gente pode entender até como um movimento, né, do próprio mal, que também habita as igrejas, né, que também quer perpetuar a ignorância. Quando nós vamos ler ali no que traz Santa Hildegarda, né, que Lúcifer odeia as pedras preciosas, né, a gente vê que tem total sentido, né? Todas as movimentações
maléficas em torno, né, desse tema quando a gente vai tratar. Né? A gente é tratado como esotérico dentro da igreja, pelos mais xiitas, né? Então, nós temos que estar aqui, foi Bento XVI que publicou e organizou o atual catecismo, simplesmente ele, né? Então, quer dizer, não foi qualquer papa, né, gente? Não foi qualquer papa. Foi um papa que tem ali no seu currículo uma rigidez, né? Que ele tem uma certa rigidez com a conduta das coisas da igreja. Inclusive para o pessoal mais liberal, né? Ele não era tão amistoso, ele não era tão agradável. Então, não foi qualquer papa que trouxe à luz, né, esses conhecimentos de Santo Hildegard. Ele sabia bem o que ele estava fazendo, né, e por que ele estava fazendo. E quem conhece os procedimentos dentro da igreja sabe que é uma burocracia isso. Tanto é que nós não temos ali muitas doutoras da igreja. Nós temos a Santa Hildegard, que é a quarta doutora. E mística, né? Então, a questão da mística dentro da igreja ainda tem muito preconceito sobre a mística dentro da igreja. Né? Exatamente, extremamente conservador, extremamente rígido. Então, não é um papa flexível. Não é aquele que dá ouvidos a qualquer um. Né? É alguém que tinha uma rigidez. E essa mesma rigidez, a gente tem certeza que foi considerada para que ele tivesse trazido Santo Hildegard para onde ele trouxe, né? Então, e tudo dentro de um propósito de Deus. Tudo tinha um propósito de Deus, eu acredito. Porque Santo Hildegard chegou neste momento, é um momento extremamente necessário. Aí nós vamos falar sobre a Trindade, que ela fala no seu livro teológico da Trindade existente na pedra. E aí, gente, eu vou perguntar para vocês como que a Trindade, nós estamos aqui no meio católico, né? Como que a Santíssima Trindade age no nosso coração? Como que a Santíssima Trindade age no nosso coração? Age na nossa vida como um todo? Vocês podem falar? A Maria de Fátima está até falando aqui que para ela é muito novo, né? Assim como para muitas pessoas, é muito novo esse olhar para as pedras, né? Porque a gente foi educado a negar isso, né? É uma educação que houve dentro da igreja e muitas pessoas estão inclinadas a ouvir mais seguramente sobre isso em função de ter sido o Bento XVI que trouxe essa visão de Santo Hildegard, né? Que trouxe Santo Hildegard à tona, né? Ele age através do Espírito Santo de Deus. Tá. Quero ouvir mais um pouco, né? Lá nos seus escritos, Santo Hildegard vai falar que a Trindade reside nas pedras. E ela reside de que forma? Então, a Trindade é Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, né? As três expressões de Deus. E cada uma tem uma função diferente. Vocês percebem? Que cada uma tem uma comunicação diferente. Eles são uma pessoa só, mas cada uma tem uma manifestação diferente na nossa vida, no nosso coração. E as pedras preciosas, elas trazem isso. O Papa Bento tinha um notório saber, exatamente. Tanto é que eu acredito que em breve vai ser um doutor da igreja também. Acredito que conseguimos sentir além do pensamento, ouvir. Tô falando coisas importantes aqui.
A minha sogra é da tradição, quando eu falei de Santo Hildegarda, ela não gostou muito do assunto. Exatamente. Por desconhecer, né? Por desconhecer. Então, quando Santo Hildegarda vai falar que tem a Trindade, ela vai falar da seguinte forma, né? Vamos pegar as palavrinhas dela aqui para eu trazer para vocês. Ela vai dizer: 3 forças estão nas pedras. A força vital fresca, a forma tangível, uma força de forma tangível, né? E o fogo avermelhado. O que ela quer dizer com isso, né? Que na pedra nós temos... O que é a força vital fresca, gente? Óbvio que é o puro Deus, né? É Deus. Mas a força vital fresca é o Viríditas. A força vital fresca é o Viríditas, é a energia vital. Então Deus é a nossa energia vital. Eu tenho amigos da tradição que ama Santo Hildegarda, que usa pedras, usa pedra com carinho. E já tem outras pessoas que não gostam, infelizmente, né? É a questão do conhecimento, né? Então, o que é a força vital fresca? É o Viríditas, e é a representação de Deus. É a representação de Deus na Terra. Nós somos a representação de Deus, estamos aqui respirando, estamos vivos. A natureza é a representação de Deus, porque tem a energia vital. É o Viríditas que Santo Hildegarda fala. É o puro Deus. É Deus, é a energia vital, é o que Ele nos dá. Porque o que nos mantém vivos é esse cordão que nos conecta a Ele. Quando a gente perde, inclusive quando a gente perde essa intimidade, né? Essa propriedade de olhar para essa energia e perceber a natureza e perceber o contato de Deus e perceber que é um milagre nós estarmos vivos, a gente acordar e estar vivo, né? É um milagre. Aí, ó, pessoas percebendo mais foco no trabalho usando a jaspe. É uma das pedras excelentes para o foco. Então, Deus vai agir dessa forma, nos trazendo o quê? A conexão com a vida, a percepção da energia vital, do quanto nós somos dependentes de Deus. Isso através da pedra. Isso através de uma pedra Deus consegue fazer isso. Quando ela vai falar que tem uma força, que é uma força tangível, que ela fala da seguinte forma, uma forma tangível. Quando ela fala da forma tangível, ela está falando dos caminhos, né? Que é o próprio Cristo. Que Cristo o que é? É o caminho, a verdade e a vida. Caminho, a verdade e a vida. Eu estou colocando isso aqui no lugar de Cristo, gente? Eu estou colocando isso aqui no lugar de Deus? É óbvio que não. Mas eu estou colocando a forma simbólica que Deus, que o próprio Deus, falando para Santo Hildegarda, né, age em nós através das pedras. Eu vou repetir agora os 3 pontos, tá? Mas está no meu feed escrito lá no post. Então, nós temos aqui a forma tangível. Então, a forma tangível é o próprio Cristo. Por quê? Porque Cristo habitou entre nós. Nós não falamos, quando nós nos referimos a Jesus, quando nós nos referimos ao Cristo, nós estamos falando de algo palpável, né? Que é tangível, é palpável. Ele esteve entre nós. Ele deixou seus rastros aqui. Nós não podemos duvidar da existência de Cristo. Nós não podemos duvidar da existência de Cristo. Ele esteve aqui. Passou diversas tribulações. Hoje nós vemos, inclusive, pessoas que são ateias, né?
falar sobre a história de Cristo e a representação que ele tem, enquanto figura humana, inclusive. Ou seja, até os mais céticos, né, até os que não acreditam em Deus, reconhecem Jesus como uma personalidade a ser seguida, que teve uma força, que tem uma história. Por quê? Porque é palpável. Porque é palpável, é algo que a gente não pode negar. E aqui, nas pedras, tem a mesma coisa. Tem algo palpável, não só porque é uma matéria, mas porque em cada matéria tem ali oligoelementos que vão trabalhar no nosso corpo. Tem elementos que também vão trabalhar no nosso corpo. E cada um desses elementos causa uma vibração que também é palpável aqui neste tempo. Nós não estamos falando de nada anímico, porque é tão palpável que nós estamos aqui, ó. Isso não é real? Isso não é real? A imagem que está chegando aí para vocês? Então tem toda essa questão, né? Eu vou dar essas dicas também, gente, já. Então, temos aqui o Cristo, a representação do Cristo. Ela tem a força vital fresca, o viríditas, a energia vital, a representação do Cristo. E, para terminar, ela tem fogo avermelhado. Então, quando Santo Hildegard vai falar do fogo avermelhado, ela vai estar falando do Espírito Santo, porque ela vai dizer que tem o fogo avermelhado, que é o quê? Que é o que motiva, que é o que toca o nosso coração. O Espírito Santo não tem esse poder, essa característica de aquebrantar nosso coração, que é de trabalhar coisas importantes em nós, de nos deixar maleáveis. Não é esse o papel do fogo avermelhado? É como quando a gente vai pegar um aço. Muito obrigada, Tereza, tá colocando aí, ó, força vital fresca, forma tangível e o fogo avermelhado. O que acontece quando a gente pega um aço, né, uma barra de aço, e coloca por muito tempo no fogo, né, no fogo avermelhado? O que acontece com aquela barra de aço? Ela não se transforma? Ela não pode ser moldada? Ela vai sendo moldada. E é isso que o Espírito Santo faz com nós, né? Faz conosco. Nos possibilita, né, deixar maleável para que Deus possa moldar o que precisa ser moldado no nosso coração. Então, Santo Hildegard vai falar que as pedras preciosas simplesmente fazem isso com a gente. Mas faz isso sozinho? Não, é óbvio que não, gente. É óbvio que não. O grande erro é você achar que isso aqui está solto, que isso aqui é puro, e você não fazer a conexão com tudo. Você não fazer a conexão com tudo que Deus está fazendo aqui, está nos trazendo. Então, quando a gente pega isso e a gente se abre em oração, porque dentro para da maioria das pedras, eu não vou dizer todas, Santa Hildegard traz orações específicas para a gente usar. Quando, por exemplo, a gente usa o topázio imperial e faz a oração do topázio imperial pedindo para que Deus seja um conosco, existe uma força muito grande nisso. E vamos supor que seja uma jaspe, que não tem ali uma oração específica para se fazer com ela, mas a gente entra em estado de oração e de disposição para essa conexão com Deus
toda essa nossa conexão é facilitada. É facilitada, porque Deus já está nos falando que isso é possível. Através de Santo Hildegarda, Deus nos fala que isso aqui é possível. E quem aqui já teve experiência com as pedras sabe o quanto a Daia está aqui, ela vai saber dizer isso, quanto uma calcedônia consegue mudar impulsos que a gente tem. Consegue mudar impulsos. E quando a gente começa a conhecer cada carisma, né, cada virtude de cada uma das pedras, e a gente consegue fazer associações entre elas, nós nos colocamos disponíveis para muitas transformações. Ó a turma topázio aí, gente. Pode colocar aí um coraçãozinho amarelo, a turma topázio de pedras, a turma esmeralda, um coraçãozinho verde, que é muito bom. Então, olha aí, a Daia tá falando, ouça sei, e realmente transforma. Esse é o grande diferencial da litoterapia de Santo Hildegarda para o uso das outras litoterapias ou cristaloterapias que a gente vê por aí. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. Olha aí o pessoal da Esmeralda, gente. Olha o pessoal da Esmeralda. Pessoal do Arquivo Hildegardiano, coloca um raminho aí também. Coloca um raminho verde. Ó, que coisa boa, gente. Fico muito feliz de ver tanta gente aqui que confia no nosso trabalho, né? Então, essa é a grande diferença, porque é o Espírito Santo de Deus que vai agir em nós, é a Trindade que vai agir em nós, e nós estamos para lá de confiantes de que isso aqui, como Santo Hildegarda mesmo fala nos seus escritos, não vai ser capaz de nos fazer mal. Porque, contendo a Trindade, essas pedras rejeitam toda e qualquer maldade. Olha o pessoal da Arquivo Hildegardiano, fico feliz. Ela rejeita toda e qualquer maldade. Toda e qualquer maldade. Então, não é possível alguém usar uma jaspe, desde que a pedra seja natural, né, para fazer qualquer tipo de maldade com o outro, ainda que a pessoa queira, se essa pedra for natural. Né? Por isso que a gente tem que ter certeza de onde é que vem, tem que ter certeza da pedra que a gente está usando. Tá? Quando eu falo a pedra, é uma estrutura perfeita, né? É um cristal, é uma estrutura. Nós estamos falando de uma estrutura. Não estou falando somente da lista de pedras que Santo Hildegarda traz. Porque tem outras pedras que têm estrutura perfeita do cristal. Isso, quando a gente vai estudar ali a geometria sagrada, isso também não é do esoterismo, o esoterismo pegou isso aí e usa de qualquer forma, a geometria sagrada vai nos trazer isso também. A geometria sagrada é a marca de Deus em todas as coisas criadas. Como que isso pode ser algo que vai ser nocivo para a nossa vida? Entendeu? Então, essas pedras vão agir em nós. Então, toda pedra tem viríditas, mesmo as que não são verdes. Mesmo as que não são verdes. Quando a gente fala assim, que a pedra mais... Quando a gente vai falar da esmeralda, nós vamos falar que a esmeralda é a pedra que é mais rica em viríditas. Mas toda pedra tem a energia vital nela. Só que ela é a mais rica em viríditas. Tem outras que são mais ricas em viríditas. Geometria sagrada é um desenho, sabe, Márcia, que tem. Eu vou tentar abordar sobre isso aqui quando a gente for falar de algumas plantas aqui dentro dos caminhos de Hildegarda, nós vamos falar sobre isso. Então, minha gente, todas as pedras têm viríditas, né?
umas em maior grau, outras menos grau, né? Mas todas vão trazer ali uma energia vital, né? Um poder de reanimação. Quando você precisa aumentar a sua disposição, você precisa aumentar a sua energia, porque você perdeu o foco, e não é aquela energia, gente, de quando a gente dormiu mal, não é aquela energia do cansaço físico. Quando a gente fala da energia vital, a gente está falando daquela pessoa que perdeu a vontade de viver. Absolutamente tudo tem a geometria sagrada, né? Eu acho interessante trazer isso aqui depois, né? Vamos tentar marcar alguma coisa aqui, onde eu vou estabelecer um pouquinho disso com vocês. É outra coisa que vai cair aí, ela é esotérica, né? Felizmente tem esse desconhecimento, né? E também porque o esoterismo pegou e faz um desfavor, como eu já falei para vocês, faz um desfavor aí para todas as tradições, não é só para a Igreja Católica, não é só para o cristianismo, tá? Ali, tá vendo? A geometria sagrada é considerada uma forma de geometria natural, e é um desenho de Deus para todas as coisas, tá? Vamos ter que falar um pouquinho sobre isso para desoterizar. Desoterizando Santo Hildegarda. Vamos fazer um quadro. Desoterizando Santo Hildegarda. Eu sou nova aqui, eu estou curiosa, querendo aprender. Ai, que ótimo. Que ótimo. Aqui no feed você vai achar muito conteúdo, você vai gostar bastante. Então, gente, a gente precisa entender. As tradições mais antigas, elas se direcionavam, inclusive, para poder entender o que alimento faria bom para determinada parte do corpo, em relação a essa geometria, em relação até à aparência de algumas ervas, de alguns frutos, né, para o benefício da nossa saúde. Olha que legal! Nas aulas da doutrina da igreja estamos. Olha que joia, gente, não sabia disso. Lá no Opus Dei, Daia. Que interessante. Porque, olha, vejam bem, gente, quando a gente vai falar que a nós, por exemplo, é um dos elementos que tem fitoquímicos ali, que hoje a ciência já fala, né? Que a nós tem fitoquímicos ali que ajudam a melhorar o desempenho do seu cérebro, né? A recuperar as funções cerebrais. Quando você abre a noz, né? Qual que é a aparência daquela noz? Ela não tem o desenho claro de um cérebro? E quando a gente vai falar da geometria sagrada, também tem esses desenhos que estão aqui no nosso corpo, e eles estão representados nas folhas, estão representados em muitas coisas. A gente precisa ter esse entendimento e não ver isso de uma forma supersticiosa, mas é uma escritura de Deus ali, não é verdade? É a escritura de Deus ali. E Deus não fez nada igual. A gente não tem aqui a nossa digital. A nossa digital não é diferente. Olha, inúmeras pessoas, milhões de pessoas pelo mundo, e ninguém tem uma digital igual. E se Deus fez alguns desenhos, né, que a gente vai falar até de algumas estruturas e mais a fundo quando a gente vai falar da geometria sagrada, correlacionando inclusive com partes do nosso corpo, se a gente for verificar os desenhos que formam ali as artérias da nossa respiração, e formos olhar aí para os mesmos desenhos que estão remontados ali numa árvore, por exemplo, na estrutura de uma árvore, nós vamos entender muita coisa. Entendeu? Nós vamos entender muita coisa. Então a gente precisa ter esse discernimento para perceber Deus, para perceber que tem uma relação ali, para perceber que Ele deixou para nós formas de comunicação. E num cristal, gente, existem várias estruturas.
várias estruturas. E quando essa estrutura ela é quebrada, ela é interrompida de alguma forma, né? Aquilo se perde. Como, por exemplo, quando a gente queima um cristal, né? Quando a gente aquece demais o celular e o celular queimou aquele cristal. Desestruturou a estrutura molecular perfeita. Desestruturou a geometria sagrada que tinha ali, porque você pensa que essa tecnologia aqui acontece porque o homem fez? Foi, ele montou a estruturinha, né? Com as percepções de como funcionava, mas o que está aqui dentro que faz verdadeiramente funcionar é uma estrutura natural. Isso só acontece porque tem uma estrutura aqui que é um cristal de quartzo que é natural e faz esse negócio girar. Entendeu? Então é muito importante a gente ter essa percepção para perceber o mover de Deus, inclusive no uso das pedras preciosas. É muito importante que vocês tenham esse olhar, essa percepção. Eu quero muito que vocês entendam isso, que isso fique claro para vocês, se sentirem à vontade e seguros no uso. Eu estou conseguindo me fazer entender? Vocês estão conseguindo perceber isso de forma clara? Está ficando complicado? Hoje, inclusive, nós vamos terminar no horário que eu tenho que fazer um atendimento de emergência. Mistura da alegria é maravilhoso. Mistura da alegria é algo maravilhoso, né? E quando a gente prepara, quando você vai preparar em casa, né? Nós vamos poder fazer aqui, eu falei para vocês que nós vamos fazer ali na minha cozinha, né? Não sei como que isso vai acontecer, mas nós vamos preparar algumas coisas ali. E é tão bom quando a gente consegue fazer isso e traz ali toda uma energia positiva, né? Para quando a gente vai trabalhar essas coisas que são o nosso alimento. A mística é maravilhosa, gente. A mística é da igreja. A mística é de Deus. É uma comunicação divina, né? A mística nos aproxima do amor de Deus. Não, eu falei da noz. Falei de nozes mesmo, tá? Não da noz moscada. Eu tô vendo falar da noz moscada aí, eu não entendi. Quando eu falei do negócio do cérebro, foi da noz. A noz. Da sementinha lá que a gente usa, do fruto, né? Da oleaginosa que a gente usa para fazer bolos, né? Tortas e tudo mais. Santo da Garda fala da noz também. Não da noz moscada, tá? Deixa eu ver o que estão falando aqui. Lu, qual é a pedra indicada para medo e para raiva? Bom, depende muito da questão do medo, né? De onde reside seu medo? Eu indicaria, a primeira seria o topázio imperial, né? Para o medo, que se aumenta a confiança em Deus. E para a raiva, você vai usar você pode usar tanto a calcedônia, para a raiva é excelente a água marinha, tá? Primeiro a água marinha, depois calcedônia, depois a ônix. Está bastante esclarecedor sua explicação, fico feliz. Lu, eu estou fazendo janta, ouvindo Santo da Garda. Onde você tá? Você tá na Europa? Fazendo janta, que coisa boa. Então, gente, é isso. E a gente trazer para nossa cozinha isso também. As coisas boas para a gente ouvir quando estiver preparando a refeição, quando estiver preparando uma mistura da alegria, né? Quando estiver preparando um elixir. Isso tudo faz total diferença. Eu sempre falo, não vá cozinhar, não vá preparar nada para sua família, não vá fazer nada para os seus quando você estiver mal-humorada, quando você estiver sem desejo de estar fazendo aquilo, quando você estiver irritada, porque isso é transferido.
tá ótimo quando faço o jantar. Para mim era agora que você tava fazendo a janta. Sim, Santo de Agarda fala dos temperos da alegria. Nós vamos fazer eles aqui, eu vou falar, explicar um por um para vocês, tá? Do porquê, o que a gente pode usar. Além de ter a mistura da alegria tradicional, né, ela traz outros elementos também que a gente pode usar. E eu vou explicar isso tudo para vocês, tá bom? O que é uma pedra para gestação? Uma pedra para gestação, o ideal seria você ter ali, manter uma cornalina com você sempre, né, durante a gestação, e no dia do parto você levar um jaspe ou um sárdio para ajudar no parto. Quais pedras são mais indicadas para ansiedade e depressão? Ansiedade vai ser a calcedônia, depressão a ônix, a esmeralda vai ajudar bastante também. Uma pessoa tinha me perguntado aqui sobre um kitzinho de pedras, as primeiras, né? Ah, tô começando agora, o que eu compro? Aí eu te falo para comprar a jaspe, que ela vai ajudar em muita coisa. Jaspe, cristal de quartzo, ametista e uma ônix. Comprou essas, excelente. Se você puder investir um pouquinho mais, a Daia tem uma caixinha aí das 7 forças, né? As 7 primeiras pedras que você pode ter, que vai ajudar bastante. Então, gente, a selenita não tá no lapidário de Santo Hildegarda, tá? Mas você pode usar a selenita para reequilibrar ali os seus, limpar, né? Limpar aqueles cristais que inclusive você não pode estar levando sempre para estar levando na água, essas coisas assim, tá bom? Selenita também ajuda na calma, na tranquilidade, na transmutação de energias ruins, tá bom? Ansiedade vai ser a calcedônia, a questão da baixa autoestima tem que verificar, tá? Fala para ela usar a calcedônia associada com a ametista, pode ajudar bastante. Mas tem casos aqui, gente, que é muito complexo, eu não vou conseguir falar uma pedra, né? Tem que avaliar o porquê, tá bom? Hematita, Santo Hildegarda não fala da hematita. A sardônica eu tenho algumas indicações no feed dela, tá? Inclusive é uma pedra feminina, indicada para sangramentos, essas coisas assim. Então, gente, nós vamos trazer aqui um pouquinho sobre a questão da alimentação. Olha, Santo Hildegarda vai falar no seu lapidário um número de 26 pedras, mas as pedras que são realmente úteis, né? Acho que vai ser aí 21 ou 22 pedras, porque tem pedras que ela cita só para falar que não serve para nada. Santo Hildegarda fala das pérolas, mas a pérola normal, ela não recomenda, tá? Ela recomenda só a pérola do rio, pérola de água doce. Tá bom? Então, gente, amanhã Santo Hildegarda fala das pérolas, mas ela não indica pérola, tá? Ela indica a pérola de rio e são poucas as indicações terapêuticas que ela tem, é só para febre infantil, tá? Uma curiosidade, a selenita... Uma curiosidade aí, tá vendo? Então, gente, tem um porquê. Eu costumo também, quando eu não tinha selenita, eu costumava deixar as minhas pedras perto de uma ametista, que a ametista também transmuta energia. Isso eu falo por quê? Porque eu uso terapeuticamente com as pessoas aqui. E às vezes entra um, entra outro, não dá para você lavar. Isso que eu tô falando é que você coloca na pele, tá? Na pele da pessoa, na pele. Não é coisa que a pessoa vai pôr na boca, vai esfregar, não é nada disso. Às vezes você coloca até sobre a roupa, né? E eu usava para estar fazendo essa higienização, além da higienização normal, né? Que a gente passa ali, mas não dá para você terminar de atender alguém, levar a pedra, lavar, secar, às vezes não dá para fazer isso tudo, tá? Isso, as de rio são as mais baratas e são bonitas também, né?
Então, gente, amanhã nós vamos começar um novo tema aqui. Nós vamos falar um pouquinho de temperamentos, né? À luz de Santo Hildegard e à luz de muitas coisas. E, obviamente, quando a gente está falando de temperamento, não tem como a gente não esbarrar nos vícios e virtudes, porque é um assunto que não tem fim. E nós vamos falar dos relacionamentos aqui. Então, eu acho que é muito importante, né, olhar a nível dos temperamentos sobre como se relacionar, né, e do ponto de vista de adquirir virtudes, tá? Uma pedra para quando está resfriado, a esmeralda vai ajudar muito e o quartzo verde também vai ajudar muito, tá bom? Então amanhã nós vamos falar bastante sobre isso aqui, vamos começar, né, sobre isso e vamos até a metade da semana que vem neste tema, tá bom? Vamos até a metade da semana que vem e vamos trazer convidados aqui também para a gente falar sobre essas relações. Porque quando a gente fala dessas relações, o meu objetivo aqui é trazer vocês para o seguinte ponto: aplicar na sua vida prática, tá? É entender e aplicar na sua vida. Não é para eu chegar aqui e ficar falando de conceitos aqui complicados e vocês não conseguirem, né, trabalhar isso aí. Aí vejam aí quais são as 7 pedras que vão aí no kit. A Daia tem todas as pedras lá no... Tem esse kit listado lá no site dela, não é, Daia? Que inclusive nós adaptamos, nós fizemos uma adaptação até para ficar mais acessível para as pessoas adquirirem. E aí vocês podem adquirir. Sim, tá previsto, viu? Tá previsto uma live com a Verusca aqui também. Ametista, topázio, esmeralda, sardônica, calcedônia, ela tá colocando a lista, tá? Então tá lá no site. Então, gente, eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje comigo, né? Pra gente encerrar um pouquinho, é óbvio que a gente teria muito mais para falar de pedras. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco, né, da importância que Santo Hildegard dá para o uso das pedras, né? Essa ligação toda que ela deixa claro que tem ali, né, a conexão direta com Deus, com a Trindade, né? Eu estava bastante gripada e o quartzo verde por 5 dias. Olha aí, a água de quartzo é maravilhoso. Então, gente, eu fico muito feliz de vocês me darem a oportunidade de me ouvirem aqui, né? De estarem sempre aqui comigo. E amanhã nós entramos num novo tempo aqui. E eu espero contar com a presença de vocês. Espero contar também com o comentário de vocês aqui para fazer essa live chegar para mais pessoas. Espero que vocês possam compartilhar essa live, né? Para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento e possam se beneficiar do uso das pedras. E a gente consiga alcançar pessoas dentro da igreja que precisam ter essa clareza mental e essa segurança, né? Para que a gente possa desoterizar. Então, muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui, pela paciência que vocês têm de me ouvir. E seguimos. Amanhã, quinta-feira, 12/12, estaremos aqui com um novo tema de Santo Hildegard. Muito obrigada a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Tenham uma quarta-feira iluminada.